por trás de qualquer trabalho, sabe? Seja num escritório com ar-condicionado ou numa obra sob o sol, existe uma teia de regras, quase invisível, que tenta garantir que todo mundo volte para casa inteiro no fim do dia. Uhum. Mas de onde vêm essas regras? Quem decide o que é seguro ou não? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Um tema fundamental. Vamos mergulhar na norma regulamentadora número 01, a famosa NR01. Ela não é só mais uma na lista, é a base, o alicerce de toda a segurança do trabalho no Brasil. Exato. A nossa missão aqui é desvendar esse documento, entender para que ele serve, quem tem que seguir e, o mais importante, como ele divide o jogo de responsabilidades entre quem emprega e quem é empregado. E é perfeito você usar a palavra alicerce, porque a NR01 funciona exatamente como a norma-mãe de todo o sistema. Ela define as regras do jogo e o vocabulário que todas as outras 37 normas vão usar. Entendi. Se você vai ler sobre trabalho em altura, máquinas, eletricidade, os conceitos fundamentais, a filosofia por trás, tudo nasce aqui. E a grande virada de chave da versão mais recente dela foi colocar no centro de tudo o gerenciamento de riscos ocupacionais. O certo, o GRO. É uma mudança de mentalidade. É sair daquela lógica de só apagar incêndio e passar para uma abordagem que planeja, que é contínua e que foca em evitar que o fogo comece. Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. A norma diz que o objetivo dela é, estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns. Aquela linguagem de norma, né? Bem direta. Exato. E também as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais. Mas a primeira pergunta que salta na cabeça é: quem, afinal, precisa se preocupar com isso? É só para a indústria pesada, para a construção civil? Essa é uma dúvida muito comum e a resposta é surpreendente. Quando a gente olha para quem essa norma se aplica, o alcance é gigantesco. É mesmo? Sim. Ela é obrigatória para todos os empregadores e empregados regidos pela CLT, tanto na cidade quanto no campo. Mas não para por aí. Tem mais? Tem. Ela também se aplica a órgãos públicos, seja na administração direta ou indireta, e até os poderes legislativo e judiciário que tenham empregados seletistas. Basicamente, onde houver uma relação de trabalho formal no Brasil, a NR01 está presente. É um guarda-chuva que cobre praticamente todo mundo. Quer dizer que a mesma regra base vale para uma startup de tecnologia, uma fazenda de soja e uma repartição pública. A abrangência é realmente enorme. Exatamente. E tem um ponto crucial aí. A NR01 é o piso, não o teto. Ah, boa. Ela estabelece o padrão mínimo de segurança nacional. Isso não quer dizer que uma empresa pode ignorar outras regras. Se existe um código de obras do município que é mais rígido, ou uma convenção coletiva da categoria que exige mais treinamentos, por exemplo, elas continuam valendo. Continuam valendo. A regra é sempre seguir o que for mais protetivo para o trabalhador. A NR01 é o ponto de partida. Entendi. É o mínimo aceitável. Isso nos leva para a divisão de tarefas. Sabe uma coisa que me pegou aqui? A norma não diz que o empregador tem que cumprir as regras, mas fazer cumprir. Isso. Parece um detalhe, mas... muda tudo. Vira uma responsabilidade ativa, quase de liderança, não é? Muda completamente o jogo. Cumprir é passivo. É você colocar um aviso na parede e pronto. Fazer cumprir significa criar uma cultura de segurança. Certo. É treinar, é fiscalizar, é engajar, é garantir que as regras não fiquem só no papel. A responsabilidade da empresa não termina quando ela entrega o equipamento de proteção. Ela só começa ali. E essa postura ativa aparece em outras obrigações, como, por exemplo, a de informar os trabalhadores sobre os riscos do trabalho deles, sobre as medidas de prevenção e até sobre os resultados dos próprios exames médicos. A informação é a base de tudo. Mas o que eu achei mais fascinante é a tal da hierarquia de controle de riscos. Não é simplesmente se tem risco, use o EPI. De jeito nenhum. Essa hierarquia é talvez a parte mais importante da filosofia da norma. Ela estabelece uma ordem de prioridades que inverte a lógica antiga da segurança do trabalho. Como assim? No topo, com prioridade máxima, está eliminar o perigo. Não é possível eliminar? Então a segunda opção é adotar medidas de proteção coletiva, que protegem todo mundo ao mesmo tempo.
Uhum. Se isso também não for viável, aí vem as medidas administrativas, como mudar a jornada ou o procedimento de trabalho. E só lá no final da fila, como última barreira, vem o equipamento de proteção individual, o EPI. Então, a grande virada de chave é que a segurança deixa de ser só responsabilidade do funcionário de usar o capacete e passa a ser responsabilidade da empresa de, talvez. De eliminar a chance de algo cair na cabeça dele. Exato. O foco muda da pessoa para o processo. Exatamente. Você resumiu a mudança de mentalidade. Por décadas, a gente focou em proteger o trabalhador do perigo. A nova lógica é proteger o ambiente de trabalho, redesenhando o processo para que o perigo nem exista. Faz todo sentido. Pense num escritório com um piso escorregadio. A lógica antiga seria o quê? Dar um sapato antiderrapante para todo mundo. Claro. A lógica da hierarquia é: vamos trocar esse piso por um que não escorregue, ou isolar a área. O sapato, o EPI, é a última e mais fraca solução, porque depende 100% do comportamento humano. E essa visão de ambiente saudável foi além, né? Agora inclui até a saúde mental. Sim, e essa foi uma atualização importantíssima de 2022. A norma passou a exigir que empresas com CIPA incluam em suas práticas a prevenção ao assédio e a outras formas de violência no trabalho. Nossa, isso é enorme. E o que isso sinaliza é uma mudança gigantesca. A lei agora reconhece oficialmente que um ambiente de trabalho doente não é só aquele com poeira ou barulho, mas também aquele com medo e humilhação. Quer dizer que a saúde mental... A saúde mental deixou de ser um soft skill de RH para se tornar uma obrigação legal de engenharia de segurança com exigências práticas. Ter regras de conduta, canais de denúncia anônimos e fazer treinamentos anuais sobre o tema. Ok. Então, o lado da empresa tem uma lista de tarefas bem grande. Mas não adianta nada a empresa fazer tudo isso se o trabalhador não colaborar, né? Qual é a parte dele nessa história? É uma via de mão dupla, não tem jeito. A norma é bem clara sobre os deveres do trabalhador. Ele tem que cumprir as regras de segurança, usar o EPI que foi fornecido, passar pelos exames médicos obrigatórios. O básico, né? O básico. E, de forma geral, colaborar com a empresa para criar um ambiente seguro. A norma, inclusive, diz que a recusa em seguir essas orientações, sem um bom motivo, é um ato faltoso. Ato faltoso. Isso pode gerar consequências sérias. Sim, pode gerar desde uma advertência até uma demissão por justa causa. Mas, ao mesmo tempo em que dá deveres, a norma dá uma ferramenta de poder incrível para o trabalhador, que é o direito de recusa. E que ferramenta poderosa! Se um trabalhador percebe que uma atividade apresenta um risco grave e iminente para a vida ou a saúde dele ou de outras pessoas, ele tem o direito de parar o trabalho. Mesmo sem ter certeza absoluta. Exato, ele não precisa ter certeza absoluta, basta ter uma justificativa razoável. Isso na teoria é incrível, mas na prática um trabalhador não teria medo de retaliação, mesmo que a norma o proteja. Como isso funciona no mundo real? A norma tenta blindar essa situação. O procedimento é simples. O trabalhador interrompe a tarefa e avisa imediatamente o seu superior. E aí? A partir desse momento, a empresa não pode obrigá-lo a voltar, enquanto a condição de risco não for corrigida. E, mais importante, a norma proíbe qualquer tipo de punição injustificada por ele ter exercido esse direito. Entendi. Claro que o medo de retaliação informal sempre pode existir, mas legalmente ele está muito bem protegido. Isso transforma o trabalhador de um mero seguidor de regras em um fiscal ativo da sua própria segurança. Essa ideia de que o trabalhador é um fiscal ativo é muito forte. Mas para que ele possa fiscalizar algo, a empresa precisa ter um plano claro, certo? Certo. É aí que entra o tal do GRO e do PGR, que parecem ser o cérebro de toda essa operação. Exato. E é crucial não confundir as duas siglas. O GRO é a filosofia, é o processo, é a gestão contínua de riscos. E o PGR? O PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, é a ferramenta, é a documentação desse processo. Podemos pensar assim. O GRO é a sua decisão de ter uma vida mais saudável, se exercitar, comer melhor. É o processo contínuo. Isso. O PGR é o seu check-up anual no médico, os exames, os laudos e o plano de ação que o médico te passa.
Um é o fazer, o outro é o registro. Ótima analogia. E esse check-up, o PGR, isso me soa como algo que pode virar um calhamaço de papel e ficar na gaveta. O que a norma exige que tenha nesse documento para que ele seja útil de verdade e não só burocracia? Essa é a armadilha que a norma tenta evitar. E a chave para isso está em dois componentes que são obrigatórios no PGR: o inventário de riscos e o plano de ação. Ok, inventário de riscos. Imagino que seja uma lista de tudo que pode dar errado. E é um bom começo, mas vai muito além. Não é só listar barulho ou produto químico. O inventário precisa ser um verdadeiro mapa dos perigos da empresa. Um mapa? Sim, ele tem que descrever o processo de trabalho, identificar o perigo, dizer que tipo de lesão ou doença ele pode causar, quem são os trabalhadores expostos e quais medidas de proteção já existem. É um diagnóstico 360 graus. E a partir desse diagnóstico, Precisamente. E esse diagnóstico leva a uma avaliação de cada risco, que cruza a probabilidade de algo acontecer com a severidade do dano que isso causaria. entendi. Um risco de tropeçar num fio no chão tem alta probabilidade, mas baixa severidade. Operar uma serra sem proteção tem uma probabilidade talvez menor, mas uma severidade altíssima. É essa matriz que vai mostrar para a empresa onde estão os incêndios que precisam ser apagados primeiro. Certo. E isso nos conecta diretamente com o segundo documento. O plano de ação. A resposta para a pergunta, ok, temos esse mapa de problemas, e agora? Exatamente. O plano de ação define o que será feito para cada risco identificado, quem é o responsável por fazer, qual o prazo para resolver e como a empresa vai checar se a solução funcionou. Ele transforma o diagnóstico do inventário em ação concreta. E isso não é algo que se faz uma vez e se esquece, imagino. O ambiente de uma empresa muda o tempo todo. De forma alguma. O PGR é um organismo vivo. A norma exige que essa avaliação de riscos seja reavaliada no mínimo a cada 2 anos. 2 anos. Ou 3, para empresas que já têm um sistema de gestão certificado. Mas essa revisão tem que acontecer antes disso se houver qualquer mudança significativa. Uma máquina nova, uma alteração no processo, depois de um acidente grave. Entendi. Ou quando a legislação muda. Ele tem que ser um retrato fiel e atualizado da realidade da empresa, não uma foto antiga na parede. Faz todo sentido. Passando para um lado mais prático, a norma fala bastante de capacitação e treinamento. E ela é bem específica, não é só dar um treinamento qualquer. Muito específica. Ela define 3 momentos-chave para o treinamento. O inicial, antes de o funcionário começar a trabalhar na função. O periódico, cuja frequência varia conforme o risco de cada atividade, Certo? definido nas outras NRs. E o eventual, que é acionado por gatilhos. Gatilhos, como assim? O treinamento eventual acontece, por exemplo, quando a empresa muda um procedimento ou uma tecnologia que altera os riscos da função. Ou, de forma reativa, depois de um acidente grave ou doença relacionada ao trabalho. E também quando um funcionário volta de um afastamento de mais de 180 dias. É uma forma de garantir que o conhecimento da pessoa esteja sempre sincronizado com a realidade atual do seu trabalho. E uma coisa que me pareceu muito inteligente é a possibilidade de aproveitar treinamentos. Evita aquele retrabalho de treinar todo mundo em tudo o tempo todo. Sim, é uma medida de racionalização muito bem-vinda. Se um trabalhador muda de função na mesma empresa ou até se ele vem de outra companhia, o treinamento que ele já fez pode ser validado. Desde que seja compatível, imagino. Exato, desde que o conteúdo e a carga horária sejam compatíveis e que ele tenha sido feito há pouco tempo. A empresa pode só complementar o que falta. Isso valoriza o conhecimento que o trabalhador já traz consigo. E a norma também se modernizou, né? Previu o ensino à distância. Sim, o EAD. Mas ela não proíbe, só que coloca regras, certo? Exato. Não é só colocar um vídeo na internet. A norma exige um projeto pedagógico completo, com material didático interativo, canais para tirar dúvidas em tempo real com o instrutor e um sistema de avaliação que realmente verifique o aprendizado. Ou seja, A tecnologia é bem-vinda,
desde que garanta a mesma eficácia do treinamento presencial. Perfeito. Certo. Para fechar a nossa conversa, tem um ponto que sempre gera muita dúvida. Como tudo isso se aplica aos pequenos? O MEI, a microempresa, a empresa de pequeno porte, a norma dá um tratamento diferente para eles? Dá sim, e é um ponto muito importante. Tentando desburocratizar, a norma dispensa o microempreendedor individual, o MEI, de elaborar o PGR. Mas... Sempre tem um mas. Sempre. É um mas enorme. A dispensa é do documento, não da responsabilidade. E tem uma ressalva crucial. Se esse MEI for contratado para prestar um serviço dentro de outra empresa, a empresa contratante é obrigada a incluir os riscos da atividade do MEI no seu PGR. Ah, então a responsabilidade é transferida. A responsabilidade final pela segurança no ambiente de trabalho é sempre de quem contrata. E para as microempresas e empresas de pequeno porte? A MEI e a EPP? A lógica é parecida. Se a MEI ou a EPP for de baixo risco, graus 1 e 2, como um escritório ou um pequeno comércio, e após um levantamento preliminar, ela constatar que não tem exposição a riscos físicos, químicos e biológicos, Ela também fica dispensada. ela pode fazer uma declaração digital dessa ausência de riscos e também fica dispensada de ter o documento do PGR. Mas o reforço aqui é o mesmo. A dispensa é do papel, não da prática. Se acontecer um acidente, ela ainda será responsabilizada por não ter garantido um ambiente seguro. Entendi. Então, amarrando tudo que a gente conversou, a NR01 é muito mais do que um manual de regras. É a implementação de um sistema de gestão. Isso. Ela força a saída de um modelo que só reage, que busca culpados depois do acidente, para o modelo que pensa antes, que tem o dever de mapear, antecipar e controlar os riscos para que o dano nem chegue a acontecer. E a espinha dorsal de tudo isso é a responsabilidade compartilhada. Não adianta só a empresa ter o melhor sistema do mundo se o trabalhador não colaborar. E vice-versa. E não adianta exigir que o trabalhador colabore se a empresa não der as ferramentas, a informação e principalmente o poder para que ele seja um agente ativo da própria segurança, incluindo o direito de dizer não a uma situação de perigo iminente. É essa dança, esse equilíbrio. Exato. É isso que constrói um ambiente de trabalho que é, de fato, seguro. Perfeito. E essa conversa toda me leva a um pensamento final. A norma fala bastante em digitalizar documentos, em prestar informações em formato digital. Isso já é realidade. Mas e se a gente der um passo além? A tecnologia avança numa velocidade incrível. Fica aqui a provocação para quem nos ouve. Como o próprio processo de gerenciar riscos pode evoluir? Será que estamos caminhando para um futuro onde dados em tempo real, coletados por sensores no ambiente ou em roupas inteligentes, possam alimentar o inventário de riscos? Interessante. Transformando de um documento estático, que a gente revisa a cada 2 anos, em um sistema vivo que se atualiza a cada segundo, prevendo e alertando sobre um acidente antes que ele sequer tenha a chance de acontecer.